Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não nos conhece, eu sou o Bispo Ronaldo e hoje nós temos mais um tema, a continuação, né, dos profetas, conforme nós temos falado aí para todos, né? Começamos aí sobre a hierarquia profética desde o Éden até o apóstolo Paulo, né? E prometi falar também sobre os profetas, Isaías, Jeremias, enfim, Elias. Vamos estar falando hoje sobre o profeta Isaías, tá? Conforme eu disse, muitas pessoas pensam que os profetas eram pessoas das cavernas aí que não estudavam, né? Enfim, nós vamos hoje descobrir, tá, um pouquinho da história do profeta Isaías. Te garanto que você vai aprender bastante conosco hoje, tá bom? Então vamos lá. Sem demora, mas antes eu quero pedir para vocês que vocês possam estar deixando aí o seu like, nos ajudando bastante. Dê bastante like aí, tá bom? Mande para Facebook, Instagram, né, para os grupos, né, e nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus, tá? Nós estamos te abençoando com conhecimento e eu tenho certeza que você vai estar nos ajudando aí com like, divulgando aí, tá bom? Para a galera, tá? Deus abençoe. Então vamos lá. Como foi, né, então a vida de Isaías, ou parte, ou um pedacinho? Nós vamos estar falando aqui sobre o profeta Isaías, tá? Como é que foi a unção do profeta Isaías? Foi igual, né, das pessoas, né? Como é que foi o que aconteceu na vida do profeta Isaías, tá? Por que ele era considerado, então, o maior profeta, tá, de todos os profetas, né? O que aconteceu, né? Nós vamos estar sabendo também, tá? Toda a história do profeta Isaías que a Bíblia não conta, tá bom? Então nós vamos entrar um pouquinho num pedacinho da biografia aí, que tem escrito aí no Talmud, tá? Sobre a biografia e a vida de Isaías, tá bom? Então vamos lá. Isaías, ele exerceu seu ministério profético, tá? No ano 740 a.C., tá? E ele se casou lá com uma jovem profetisa, tá? A gente não conseguimos encontrar ali o nome da jovem. E ele se casou então e teve 2 filhos com ela. Nós vamos encontrar isso lá em Isaías capítulo de número 7, verso 3. Tá? E também capítulo 8, de 1 a 4, tá? Lá do profeta Isaías. Pode estar dando uma olhadinha depois, você vai estar vendo sobre isso daí, tá bom? A sua esposa, a história conta que ela era estéril, tá? Não podia ter filhos, mas segundo a história, tá, diz que ela alcançou graça diante de Deus através de orações, tá? Então por isso ela teve a bênção de ter os 2 filhos, tá bom? E a história também conta que os 2, né, eram unidos, né, no ministério, que quando Isaías estava cansado, ela assumia então ali o ministério profético, tá? Ela ajudava, aquela esposa que era lado a lado com seu marido, tá? Nós vemos que isso é uma dificuldade hoje, tá? Em dia que tem marido que não é junto com mulher não é junto com o marido, um congrega aqui, outro acolá, né? Então só aqui Isaías já dá, né, um grande exemplo aí para as nossas vidas, tá bom? Então os profetas do Antigo Testamento, eles eram também, como eu disse no outro vídeo, tá, grandes professores de faculdade, tá? Isaías foi o maior profeta da sua época, tá? E ele foi considerado como o profeta universal de Israel, tá? O pai de Isaías era um grande profeta, tá? Era Amós, tá? Ele tinha um histórico familiar abençoado, tá? E a tradição rabínica diz, tá, que Isaías era descendente da casa real de Judá. E seu pai, Amós, ele era irmão de Amazias, tá? E por essa razão ele tinha livre acesso no palácio. Nós vamos encontrar lá que ele estava no palácio, ele andando, e então recebeu a voz divina ali para estar profetizando, tá bom? Nós vamos encontrar também na história, na literatura, as pessoas dizem, alguns dizem que ele viveu 90 e poucos anos, outros afirmam que ele viveu 100 anos, tá? E baseado nisso,
nós vamos entrar aqui agora então na formação, na educação, né, do profeta Isaías, tá? Isaías começou a estudar bem cedo, tá bom? Nós, na época dos anos 70, 80, 90, 2000, vem seguindo agora, as pessoas começavam, as crianças, com 7 anos de idade. Isaías começou a estudar com 5 anos de idade, e a história conta que ele estudou 25 anos de idade. Tá? 25 anos que ele estudou, até os 30 anos. Tá? E aos 30 anos, ele foi escolhido como profeta. Tá? E a história conta que a escola profética de Samuel, eu tenho aí o vídeo já no canal, tá? Que é a hierarquia profética até o apóstolo Paulo. Então, nessa escola profética de Samuel, em 1 Samuel 10, 1 Samuel 19, tá? Essa escola, ela gerou Elias, tá? E Elias foi quem gerou na sua administração, tá? Que ele dava aula em 7 escolas, também tem um vídeo no canal. Ele gerou Eliseu, tá? Não só Eliseu, gerou muitos outros, tá? Mas diga-se Eliseu, porque Eliseu foi um dos que se destacaram na sua época, portanto ele era como fosse um presidente da escola, e ali então Eliseu gerou Jonas, tá? Foi ali então uma pessoa que presidiu a escola de profetas. Dali então foi que Jonas gerou Isaías, tá? E Isaías gerou Jeremias, Ezequiel, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, toda essa turma, tá? Que através deles nasceram as faculdades e sinagogas, tá? Lá na Babilônia, tá? No tempo do exílio. Nós vamos falar um pouquinho agora também, dentro dessa história, sobre a unção, né, do profeta Isaías. Tá? Como será que foi a unção do profeta Isaías? A gente conhece aí a forma que as igrejas fazem a unção, né, de líderes, né, subordinados, diáconos, enfim, né, a consagração no caso de diáconos e unção, né, a partir de presbítero acima, evangelistas, pastores, missionários, mas tanto é que a igreja parou de fazer a unção profética, né? Mas nós vamos estar falando sobre isso aí, por esse motivo que eu tenho vindo, né, trazido aqui esses estudos, falando sobre o ministério profético, tá bom? É muito importante nós estarmos falando sobre o ministério profético, porque nós vamos descobrir que o ministério profético não parou, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a unção, né, do profeta Isaías, tá? Que foi diferente de todos os que nós conhecemos biblicamente, tá? A história conta que foi numa festividade de Pentecoste que ele recebeu a presença de um anjo, tá? Estavam ali então, portanto, todos ali celebrando normalmente aquela coisa toda, e de repente um ser da terceira dimensão ou do terceiro céu vem e aparece naquela festividade, tá? É algo muito interessante quando acontece algo místico, tá? De uma forma tão sublime. Essa é uma das questões, uma das cláusulas ou uma das causas que Isaías foi um dos maiores profetas. Eu estou começando aqui, tá? Trazer para você. Então foi numa festa de Pentecostes que ele recebeu a presença de um anjo. Segundo a história, este anjo trouxe brasa viva do altar de Deus e trouxe também o óleo da unção para Isaías, tá? Neste dia da festividade. E todos ficaram ali então espantados, né, com aquela presença, com aquele acontecimento. E a história conta que Isaías estava se envolvendo, tá, com a política, né? E o anjo purificou então os lábios de Isaías, tá, com as brasas vivas do altar, tá? E Isaías então foi ungido com a unção e a sabedoria do terceiro céu. Quando nós estamos falando assim sobre a questão dessa unção de Isaías, tá, como foi, como que aconteceu, nós temos que entender o seguinte, tá? E eu quero deixar aqui bem claro que Isaías ele era uma pessoa diferenciada, uma pessoa de um nível intelectual muito alto. Eu vou provar aqui que a própria história conta o que Isaías fazia, né? Como as pessoas pensam assim, olha, profeta é uns camaradas das cavernas que não sabe,
Mas você vai ver que não, tá? Então Isaías recebeu a presença de um ser de outra dimensão. Todas as pessoas na Bíblia Sagrada que receberam a presença de um ser de outra dimensão, essas pessoas eram diferenciadas. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de Moisés, tá? Que falou diretamente com Deus. A sabedoria que Moisés tinha era sobrenatural. Te dou um exemplo, por exemplo, também de Paulo, que recebeu a presença de Cristo ressurreto. A sabedoria de Paulo era sem palavras, tá? Não vou nem estar entrando aqui nessa questão. Então, vamos provar agora que Isaías ele era então um camarada que tinha uma sabedoria sobrenatural, tá? Falamos aqui um pouquinho da educação, um pouquinho também da unção de Isaías, né? Um pouquinho da família, tá? Claro que não dá para falar tudo, que é muita coisa boa, graças a Deus, para estar falando. Tá? Agora vamos ver os conhecimentos acadêmicos e profissionais, tá? Do profeta Isaías. Segura a onda, será que a gente consegue encher as duas mãos? Ou não? Será que é uma, duas, três coisas? Vamos lá? Formação, tá? E conhecimento, profissões do profeta Isaías da época. Esse camarada que recebeu a presença de um ser, tá? Da terceira dimensão, o terceiro céu. Primeira coisa que Isaías tinha, conhecimento real, tá? Sobre reinado. Tá? Os reis dependiam dele para poder estar guiando. Se nós formos fazer aqui uma análise dos profetas, nós vamos ver que os profetas eles conduziam os reis ou os reinados. Se você pegar Ezequiel capítulo 8, capítulo 20, lá nos primeiros versículos, você vai ver que todos sentavam diante dele para poder pedir direção para Israel, para o reinado, assim era Isaías. Tá? Então, a primeira coisa que Isaías tinha, tá? Conhecimento sobre reinado. Segunda coisa que Isaías tinha, porque ele estudou 25 anos, tá? Ele tinha conhecimento sacerdotal, porque ele estudou. Tá? Terceira coisa que diz a história aqui, Isaías ele era perito na tática de guerras, tá? Olha só, já está quase enchendo a mão, né? Quarta coisa, a história conta que Isaías era PhD em História, tá? Ele era PhD em História e também era fundador de escolas teológicas. Isso aqui não era para qualquer um, tá? A pessoa tem a capacidade de fundar uma escola, tem que ter um conhecimento que sabe. Hoje a gente vê que os alunos aí são muito bons no que fazem, os professores às vezes vai para a escola e se não se preparar acaba aprendendo com os alunos, mas Isaías ele tinha uma capacidade muito grande, então ele era PhD e fundador, tá, de escola teológica. Em quinto lugar, a história conta que Isaías era copista, tá, e escritor. Olha, já encheu uma mão. Sexto lugar, segura aí, tá, para quem é músico, Isaías era maestro. Tá? Sétimo lugar, ele era poeta e compositor. Olha, está enchendo as duas mãos já, tá? Olha o que era Isaías, tá? Oitavo lugar, tá? Isaías era astrólogo, ou ele era formado em astrologia, tá? E em nono lugar, ele era especialista, tá? Na medicina, na área da medicina, tá? Não é à toa que está escrito lá que ele aconselhou o rei Ezequias a, enfim, tomar figos ali, tá? Ele era especialista na área da medicina. E em décimo lugar, ele era profeta, ele foi ungido a profeta. Eu estou falando aqui de alguns, vou repetir aqui, tá? De alguns conhecimentos que Isaías tinha. Então, voltando aqui a falar que todo o profeta, o servo que recebia, tá? Um ser de outra dimensão aqui, no caso Isaías, no caso o apóstolo Paulo, no caso Moisés e alguns outros, tá? Você vê que a sabedoria dessas pessoas era diferenciada. Imagine um camarada desse dando aula, meu irmão, tá? Não é brincadeira não. Então nós temos que arrancar esse mito aí, de que o pessoal fala, e hoje nós vemos aí muitos pentecostais aí, né, que dizem o seguinte, olha, não tem que estudar nada não sei o que, isso aqui. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque o céu é uma escola eterna, tá bom? Eu não vou nem estar falando sobre isso aqui, senão a gente acaba fugindo aí do nosso tema, tá?
Então, para não ficar muito longo o nosso vídeo aqui, nós vamos estar falando só um pouquinho aí. E eu vou dar um resumão aqui, tá, do que eu penso. Daqui a pouco. Como foi a morte do profeta Isaías? Tá? Bom, a história conta, tá, que Isaías foi um homem revolucionário da sua época, no seu tempo. Tá? Isaías, ele era... os reis tinham costume de se desviar dos caminhos do Senhor, tá? E por isso o povo, tá, eles queriam que Isaías assumisse o trono de Israel, porque por causa dessa capacidade toda que Isaías tinha, todos esses conhecimentos, sem contar que ele tinha, tá, o conhecimento e a interpretação da Torá. Tá? Por quê? Não somente da Torá, mas ele conhecia também as letras sagradas, tá? E a história conta que ele conseguiu dominar as galáxias, porque ele fez com que parasse o tempo, tá? E voltasse ali 10 graus no tempo. Então o povo via em Isaías o quê? Uma pessoa com capacidade, ou seja, o povo olhava para Isaías e via Deus no profeta Isaías. Então o povo queria que ele assumisse. Os reis que se desviavam sempre começaram a ficar com medo, porque o camarada tinha uma tamanha sabedoria tremenda, né? E baseado nesse inteirinho, nós vamos entender aqui agora a morte do profeta Isaías, né? Como que aconteceu. Tá? O Talmud de Jerusalém conta que Isaías foi perseguido pelo rei Manassés, tá? E ele, Isaías, se escondeu em um tronco de árvore oco, tá? Era um cedro. E as roupas, né, ou parte das roupas longas de Isaías ficaram para fora do tronco. Tá? E ele foi descoberto pelo rei, tá? E o rei, por ciúmes, mandou fechar esse buraco do tronco. E depois que o tronco foi fechado, ele mandou que cerrasse, tá, o tronco ao meio. E com isso ocasionou então a morte de Isaías, né, por cerramento. Isso está relatado lá em Hebreus capítulo 11, 37. A Bíblia fala sobre isso. Tá? Então essa aqui é um pedacinho da história do profeta Isaías, tá, que eu quero dividir aqui com vocês aí, tá bom? E minha conclusão para todo esse conhecimento, não somente de Isaías, como todos eles, é a seguinte. Tá? Eu concluo da seguinte forma. Mesmo que as pessoas sejam as mais capacitadas como profeta, sacerdote, patriarca, seja o que for, e nós vemos aqui a história contando que até mesmo o próprio Senhor Jesus, tá, todos eles precisaram, tá, ser cheios do Espírito Santo. Veja que Jesus, cheio do Espírito Santo, Lucas 4, Mateus 4, ele precisou de ser cheio do Espírito Santo para enfrentar o inimigo. Tá? O Espírito Santo é o nosso senso de direção, ele é a nossa bússola, tá? Para nós estarmos perdidos, é o nosso mapa, tá? Ele é o nosso termômetro espiritual. Nós precisamos do Espírito Santo porque ele penetra todas as coisas. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, tá? Que cada um de nós precisamos de sermos cheios do Espírito Santo. Essa aqui é um pedacinho, claro que a gente não vai contar tudo, mas um pedacinho aqui, tá, da vida do profeta Isaías. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like aí. Olha, deixe bastante like aí, tá bom? Me ajude aí a divulgar a palavra de Deus. Eu vou estar trazendo aí também sobre o profeta Elias. Claro que a gente não vai falar tudo, que é muita coisa, tá bom? Mas eu quero dividir aqui um pouquinho desse conhecimento com a sua vida. Que Deus possa te abençoar. E até o próximo vídeo. Estaremos falando sim, tá, de profetas do Novo Testamento. Me aguarde, vamos trazer coisa boa para a sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.